continuidade ao nosso conteúdo, queremos trabalhar agora com a regra da cadeia de funções de várias variáveis reais. Então agora nós queremos estabelecer uma regra de derivação, né, para a composição de funções de várias variáveis. Tá? Então no primeiro momento nós trabalharemos com a composição de uma função de duas variáveis com uma curva, e depois nós trabalharemos com a composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos considerar uma função f definida num subconjunto aberto do plano, tá? E que tem contradomínio em R. E vamos considerar também uma curva gama que sai de um intervalo do conjunto dos números reais e vai até o plano, tal que a imagem de gama esteja sempre contida no domínio da f. Tá bom? Isso para todo o intervalo I, que é o domínio da sua função gama. Então, nessas condições, a gente pode estabelecer a composição, né, dessa f de xy com a curva gama, e nós vamos referenciar essa composição por f maiúsculo. Então vai ser esse f maiúsculo aí que vai ser a composição da minha função de duas variáveis com a minha curva, tá? E essa imagem que está aí ilustra bem esse processo. O que a curva faz? A curva pega um ponto T no intervalo I e leva num ponto XY do plano, né? Um ponto X de T, Y de T no plano. Tá? E aí, por sua vez, lá no plano, a sua função f de xy pega esse ponto do plano e leva lá em algum outro intervalo da reta, que é a imagem, né, da sua função f de xy. Tá bom? Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma composição, você pode colocar a curva gama dentro da função f, e aí o que vai acontecer? Ao invés de você fazer esse caminho de ir para o R2, ou seja, de ir para o A, e do A, né, para o f de A, no caso, que é a imagem da sua f, né, você vai direto, você vai do I para a imagem do f de A, que na verdade é a imagem desse intervalo, só que para a função f maiúsculo, que é a sua composição. Ou seja, você pegou e percebeu que a sua composição de uma função de duas variáveis composta com uma curva plana, né, te dá, na verdade, uma função de uma variável. Então, para você falar na derivada dessa composição, você está falando numa derivada de uma função de uma variável. Tá? Então, nós queremos agora então estabelecer uma regra para isso. Então aí nós temos nesse caso o teorema da regra da cadeia, que coloca rigorosamente todas as condições para que nós tenhamos essa fórmula, né, da regra da cadeia que nós vamos trabalhar. Basicamente o que você precisa é que, da forma com que a gente definiu antes, né, a sua função f e a sua curva gama, a gente precisa que a gente tenha uma condição quanto à derivabilidade da gama no ponto t0 e a diferenciabilidade f em um ponto x0, y0, de forma que a gama de t0 seja igual a f de x0, y0. Então, a gente pode afirmar o seguinte: se acontecer essa derivabilidade da gama e a diferenciabilidade da f ajustada dessa forma, então eu posso afirmar que a composta vai ser diferenciável, ou seja, essa f maiúsculo de t, que é a composição da f com a gama de t, é diferenciável nesse ponto t0, e vai valer a seguinte regra da cadeia: derivada de f maiúsculo é igual a gradiente da minha f composta o gradiente da minha f composto com a curva, produto escalar com a derivada da minha curva. Tá? Então isso no caso geral é o que a gente tem aqui, ó, tá? Se f for diferenciável em conjunto aberto A do plano e gama derivável em I, então a composta será diferenciável, e para todo t, a derivada dessa composição, que é uma função de uma variável, será igual ao gradiente da f composta com a curva, produto escalar com a derivada da curva. Então agora vamos enxergar vamos dar mais vamos enxergar isso de uma forma mais explícita, o que isso quer dizer, né? Então vamos supor aqui agora que você tenha
uma curva gama de t, né, que tem como funções componentes x de t e y de t. Agora, você lembra o seguinte, o gradiente da f é, na verdade, o vetor formado pelas duas derivadas parciais dessa função. Então, o gradiente da f composta com a função gama, da curva gama, nada mais é do que a derivada parcial de f com relação a x composta com a função gama, ou seja, o seu x e o seu y, na verdade, vão ser o x de t e y de t da sua função, da sua curva. A mesma coisa acontecendo com a derivada parcial de f com relação a y. Né? Lá dentro, né, da sua função x e da sua função y, o que você vai ter vão ser as componentes da curva gama. E lembrando que a derivada da sua curva gama, na verdade, é simplesmente você derivar para ter qualquer uma das suas, qualquer uma não, as duas funções componentes, tá bom? Então, o que que vai resultar daquela fórmula quando a gente enxerga as coisas desta forma de escrever tanto a composição do seu gradiente com a curva e a derivada da sua curva? Perceba que o que a gente tinha, que a regra da cadeia te falava era você ia ter um produto escalar entre o gradiente e a derivada da curva. Confere? Então, a sua derivada de f com relação a. Nesse caso, nem é com relação, né? A sua derivada de f, porque ela só tem uma variável, né? Vai ser igual a. Então, você vai fazer um produto escalar entre esses dois vetores. Então, primeira componente multiplica com primeira componente, né? O que gera essa primeira parcela. Ok? Então, você está aplicando aí o seu produto escalar. Então, agora você vai somar isso com segunda componente multiplicado pela segunda componente e isso vai gerar, né, a sua segunda parcela do produto escalar. Tá bom? Então, aí você tem a regra, né, para a derivada da composição de uma curva com uma função de duas variáveis. Né? O que que é? Derivada parcial de f com relação a x, derivada de x mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y. Tá? Isso vai ser escrito por notação clássica por essa fórmula que está aqui. Né? A derivada da composição de f com a curva gama é derivada parcial de f com relação a x, derivada de x, mais derivada de f com relação a y, a derivada de y de t. Tá bom? Com frequência, a gente coloca que a função composta é dada por z igual a f de x de t e y de t. Ou seja, aqui dentro ó, você já tem a f composta com a gama. X de t é a primeira componente da função da curva gama e y de t é a segunda componente da curva gama. Né? Então, dessa forma, a gente pode calcular o dz dt, que é a derivada de z, que é exatamente a definição da notação clássica da regra da cadeia. Derivada parcial de f com relação a x, derivada de x, mais a derivada de f com relação a y, derivada de y. Ok? Primeiro exemplo. Temos aqui, então, uma composição, né, uma f maiúsculo de t, que é igual a f composta com e elevado a t quadrado e seno de t. O que que nós temos? Então, nós sabemos que x de t é e elevado a t quadrado e que y de t é seno de t. Sabendo que f é uma função diferenciável no plano, eu quero calcular essa derivada dessa composição em termos das derivadas parciais de f. Tá? Então, vamos lá. Usando a regra da cadeia, nós temos então que a derivada dessa composição, ela na verdade, ela é a derivada parcial de f com relação a x, né, composta com a curva. Então, ó, a derivada de f com relação a x composta com a curva, vezes a derivada de x. Então, você vem aqui, deriva x e substitui. Né? Então, 2t elevado a t quadrado, você usou aí a regra da cadeia. Né? Mais derivada parcial de f com relação a y composta com a sua curva, que multiplica a derivada de y de t. Y de t é o seno, derivada de seno é o cosseno. Né? Então, você tem
é exatamente a sua derivada da composição de uma função diferenciável com a curva elevada até quadrado seno de t, dada, dada em termos das derivadas parciais de f. Tá? Então agora, sabendo que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é igual a 5, vamos calcular a derivada dessa composição no ponto t igual a 0. Tá? Então nós vamos substituir o t por 0. Então, a hora que você substituir o t por 0 lá dentro, né, das composições, você vai ter o seguinte: elevado a 0, que dá 1, né? O seno de 0, que é 0, né? 2 vezes 0, que vai ser 0, né? Elevado a 0, ok? Derivada parcial de f com relação a y, lá dentro você vai ter 1 e 0 de novo, tá? Que multiplica o cosseno de 0. O cosseno de 0, você sabe que ele é 1, tá? Então, o que que você tem? Você vai ter 1 vezes a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0. Por que que vai ser só isso? Porque todo esse pedaço aqui vai zerar, né? Porque você tem esse termo 0 multiplicando, tá bom? Então, toda a primeira parte zera, a gente tem, por hipótese, que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é igual a 5, então fica 5 vezes 1, que é 5. Tá? Então, era esse o exemplo que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento sobre regra da cadeia. Agora, nós vamos extrapolar um pouco mais. Nós vamos considerar A e B conjuntos abertos no R2, Z igual a uma f de uv, né? Uma função que tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas num conjunto A, aquele primeiro conjunto A, tá? E agora funções u e v, ambas dependendo de x, y e diferenciáveis num conjunto B, naquele conjunto B, né? Tais que para todo x, y em B, né? A gente tem que o u de x, y, u de x ou né, u e v, na verdade, o que que vai acontecer? Deixa eu explicar isso melhor. O que que vai acontecer? Você tem o seguinte: você tem uma função f que depende de u e v, e essas coordenadas u e v, elas estão dependendo de x e y agora, tá? Então, elas são dadas de forma que, para todo x, y no conjunto B, né, você tem aqui u de xy e v de xy formam um par ordenado UV que pertence a A. Então, o que a gente quer agora nesse momento é estabelecer a regra da cadeia para essa composição. O que que você tem? Você tem uma função de duas variáveis u e v, só que na verdade elas são funções também de duas variáveis, que dependem de x e y. Então você tem uma composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis. Tá? Então nós queremos estabelecer a regra da cadeia para essa composição. Então vamos chamar essa composição de H de XY. Então H de XY é a F composta com U de XY, V de XY, sendo que o XY pertence ao meu conjunto B, ok? Bom, lembre-se que F é diferenciável no conjunto A, né? Que é a imagem tanto de U quanto de V de XY, que são, por sua vez, funções diferenciáveis em B. Tá? Então, essa função composta h de xy, ela também será diferenciável em B, porque o B é o domínio dela, tá? Valendo o seguinte, agora o h é uma função de duas variáveis, tá? Então, a composição gera uma função de duas variáveis. Então, como que vai ficar, como que vão ficar as suas derivadas? Porque agora teremos derivadas parciais. H é uma função de duas variáveis, então a gente fala em derivada parcial de h com relação a x e derivada parcial de h com relação a y, né? Como que vai ficar essa regra da cadeia agora? Bom, derivada parcial de h com relação a x vai ser a derivada parcial de f com relação a u, que multiplica a derivada parcial de u com relação a x, mais derivada parcial de f com relação a v, que multiplica a derivada parcial de v com relação a x. Da mesma maneira,
derivada parcial de h com relação a y, derivada parcial de f com relação a u, que multiplica a derivada parcial de u com relação a y, mais derivada parcial de f com relação a v, que multiplica a derivada parcial de v com relação a y. Ó, observa o seguinte. Observa que as duas possuem os primeiros fatores de multiplicação em cada parcela os mesmos, né? O que muda, na verdade, são os outros, né? O que muda, na verdade, são os outros dois, né? Que são as derivadas parciais das funções u e v, né? Tá vendo? Então, fica muito simples de você estabelecer uma forma de memorizar essa regra da cadeia. Vamos lá, um exemplo. Vamos considerar h de xy, uma função de duas variáveis, né, u e v, de forma que o u de xy é x mais y, tá? O u de xy, opa, vem cá. O u de xy é x mais y, né? E o nosso v de xy é x quadrado y menos 1, tá? Aqui a gente tem um errinho de digitação, tá? Aqui é f de uv, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. F de uv, parecendo uma criança, né? Igual a u quadrado menos v mais 4. Opa! Saiu mais ou menos. Tá parecendo uma criança desenhando no Paint, né? Mas é isso. É só pra gente ver que aqui nós temos um errinho de digitação, tá bom? O nosso artigo no site lá tá certo, já tá ajustado, tá bom? O que eu quero? Encontrar as derivadas parciais de h de xy. Então, primeiramente, nós vamos encontrar, usando a regra da cadeia, que a derivada parcial de h de xy é derivada de f com relação a u, né? Vezes a derivada de u com relação a x. Então, ó, derivada, vamos bem devagarzinho aqui. Derivada de f com relação a u, ou seja, você quer derivar essa função aqui com relação a u, dá 2u, né? Que multiplica a derivada de x mais y com relação a x, que é 1. Então, 2u vezes 1. Mais derivada parcial de f com relação a v. Então, você vem cá e olha que a derivada parcial de f com relação a v é menos 1, vezes a derivada parcial agora de v de xy com relação a x. Então, 2xy, a derivada de 1 menos 1 vai ser 0. Então, você vai ficar com essa parcela. Ok? Agora é só ajustar. Obviamente, a sua função h de xy, ela não depende de u. Então, você tem que trocar. Se tiver algum u e v, você tem que substituir. Você já sabe que o seu u é x mais y, então fica 2x mais y menos 2xy, que é o que a gente encontrou na segunda parcela. Então, 2x mais 2y menos 2xy é a sua derivada parcial de h com relação a x, tá? A derivada parcial de h com relação a y, tá? Perceba o seguinte, ó. Perceba que a derivada parcial de f com relação a u e a derivada parcial de f com relação a v permanecem as mesmas que nós tínhamos antes. O que vai mudar, na verdade, é as derivadas parciais de u com relação a y e de v com relação a y, tá? Então, ó, você vem aqui e olha, derivada parcial de u com relação a y é 1 e a derivada parcial de v com relação a y é x ao quadrado, tá? Então, agora fazendo os ajustes aí, substituindo o u novamente por 2x mais y, por x mais y, nós ficamos que essa derivada parcial de h com relação a y é 2x mais y menos x ao quadrado, ok? Muito simples, né, de você trabalhar com essa regra da cadeia, tá? Bom, lá no site você tem
uma forma da gente escrever essa regra da cadeia para a composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis numa estrutura matricial. Vai lá, dá uma olhada, é bem interessante. Eu não vou me alongar aqui para essa aula não ficar muito extensa, tá? Mas lá no site tem, inclusive, com vários exercícios resolvidos sobre a regra da cadeia.